Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Conexões Rara, um espaço criado pela Associação Brasileira de Doenças Genéticas para unir história, fortalecer vozes e promover o acolhimento de quem vive com a condição rara. Como você já me conhece, eu sou Lindenberg Salmito, eu sou pai de uma criança com um diagnóstico raro, distrofia muscular de Duchenne. Eu também sou ativista da causa e diretor da Associação Cearense de Distrofias Musculares. Sempre digo que esse espaço é mais do que uma conversa, é uma conexão real entre pessoas que compartilham desafios, esperanças e descobertas. E o tema de hoje é especial, porque ele toca num ponto fundamental da jornada de quem vive com amiloidose hereditária, o poder da coletividade. Eu tenho certeza que você vai aprender, que você vai descobrir, você vai conhecer um pouco mais desse diagnóstico e fica junto comigo aqui porque muitas coisas nós temos a aprender. Nós vamos falar sobre como as comunidades apoiam pacientes e família. E para nos ajudar nessa reflexão, nesse programa, nesse bate-papo gostoso, nós temos a alegria de receber um convidado que representa bem essa força coletiva, que é o Jorge Luiz. Ele é voluntário da Associação Brasileira de Paramiloidose e paciente diagnosticado com amiloidose hereditária por TTR. Antes de apresentá-lo oficialmente, eu quero agradecer aqui ao nosso patrocinador, aquele que faz esse programa acontecer, que chegue até você tanto aqui pela plataforma do YouTube quanto pelo Spotify. Esse patrocinador, ele tem lançado sobre nós essa esperança e é por isso que nós compartilhamos, falamos um pouco mais sobre essa questão das doenças raras. Eu gosto sempre de falar que quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente divulga, mais qualidade de vida a gente vai trazendo para a vida daqueles que são diagnosticados. Então, o nosso convidado de hoje é uma pessoa super especial. É um convidado onde ele gera inspiração, de coragem e engajamento. Jorge Luiz, ele tem 68 anos, ele é casado, ele não tem filhos, mas ele já adotou assim, um grupão de pessoas que ele tem ajudado de uma forma fantástica. Nasceu no Rio de Janeiro e vive no Nordeste há 34 anos. Ele é aposentado, trabalhou por muitos anos como inspetor de pintura industrial, até que há 5 anos recebeu o diagnóstico e aí, por conta disso, ele tem agora mergulhado e nos ajudado em compartilhar coisas para que a gente possa aprender ainda mais sobre esse diagnóstico. Desde então, ele vem enfrentando os desafios no tratamento, que realiza com medicações obtidas via judicial, mas também encontrou um novo propósito, o voluntariado. Há cerca de 4 anos colabora com a associação, ajudando outras pessoas a viverem com a mesma condição. Ele diz que esse trabalho deu um novo sentido à vida dele, e é com essa experiência que ele vem compartilhar conosco hoje esse olhar afetivo e realista sobre o impacto das comunidades no cuidado dos pacientes e família. Então, eu já quero trazer aqui a voz do Jorge para que ele possa se apresentar um pouquinho e trazer sobre nós a expectativa desse bate-papo gostoso que nós vamos ter. É com você, Jorge. Ok, Lindbergh, obrigado aí, obrigado pela oportunidade. É, bom, como você já disse, já me apresentou, já deu todas as dicas. Eu só quero dizer justamente isso. Quando a gente recebe o diagnóstico, meu trabalho era subir escada, descer escada, fazer inspeção em tanque de navio. Eu fui responsável pela saída do primeiro navio aqui do porto do estaleiro de Pernambuco. Então, quando a gente recebe o diagnóstico, primeiro os sintomas, né? Começa a ter dificuldade e tudo, e depois vem esse diagnóstico. Quando vem o diagnóstico, a gente que é leigo, que nunca ouviu falar, eu nunca tinha ouvido falar em amiloidose, apesar de ter meu pai já doente, ter perdido meu avô, ter meu irmão também mais velho doente. Quando a gente vê o diagnóstico, você vai primeiro para onde a internet hoje é uma fonte de informação, e você vê aquele diagnóstico. Logo, quando eu digitei amiloidose, aí apareceu. Após o diagnóstico, a confirmação do diagnóstico, você tem de 3 a 5 anos de vida. Isso te dá é uma puxada de tapete tremendo. Mas você tem que buscar se adaptar na nova vida. Querendo ou não querendo, os desafios continuam. E a vida da gente é um eterno desafio, né? Então, dizem que o ser humano é um ser bastante adaptável, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Então, eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas que têm outros tipos de doenças raras.
Eu acho que todo mundo tem dificuldade, a gente tem uma série de limitações, vamos dizer assim, mas a gente não pode se limitar. Eu acho que a gente tem que vencer os desafios e viver o que eu digo sempre, viver da melhor maneira possível. Então, tem uma frase que eu ouvi que eu achei super interessante, eu acho que todo mundo conhece, eu posso até divulgar o nome, todo mundo conhece, eu acho que o Osmar Santos, que era radialista, que sofreu um acidente grave, ficou, bem dizer, tetraplégico, né? E assistindo uma entrevista do irmão dele, o irmão dele falando com o entrevistador, ele disse que a grande inspiração dele foi o irmão, porque conversando sobre as dificuldades do Osmar, o Osmar chegou para ele e disse: meu irmão, a vida me deu duas opções de escolha. Uma seria sentar e chorar, e a outra viver com o que sobrou. Eu preferi viver com o que sobrou. Hoje o Osmar pinta, ele se diverte, continua divulgando o trabalho dele e levando a vida com, como ele mesmo disse, com o que sobrou. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Dar um passo a cada dia e viver um dia após o outro. Talvez isso seja repetitivo, mas eu acho que é o que a gente tem que viver. Eu acho que isso serve para todo tipo de doença rara. Todas as dificuldades que a gente tem que saber driblar ela e ver até onde a gente pode ir. E é isso que eu faço na minha vida. Eu sou motociclista desde os meus 14 anos e, pelas dificuldades que a gente tem de musculatura, eu já não conseguia passar mais a marcha na moto. Eu viajava muito e tudo, mas tive que me adaptar. Aí parti para um triciclo, que pelo menos eu fico sentado, não tem que ter equilíbrio, essa coisa toda. E a gente continua a vida, então é a coisa da adaptação. Hoje eu ainda consigo dirigir. Ano passado eu fiz a minha prova para PCD, estou esperando sair na próxima renovação e vamos em frente. Pelo menos isso eu ainda consigo fazer direito. Eu acho que isso aí explica o que é a amiloidose, qual é a consequência, qual é o tipo de pensamento que eu tenho em relação a isso. Mas que bacana Certo? a gente já começar ouvindo, né, esse testemunho, essa forma de viver. A gente já recebe aqui uma empolgação, uma motivação direcionada a todos aqueles que estão nos assistindo e ouvindo. Eles já podem se sentir até melhor, porque realmente, quando a gente recebe um diagnóstico raro, geralmente os médicos eles não têm muito conhecimento até mergulhar ali com a gente em alguma coisa. Mas a gente se depara com cada notícia e aí parece que vem aquele sentimento de luto, mas é como você disse, né? A gente vai ter que fazer uma escolha, ou escolhe sofrer e guardar esse luto, ou vai partir para a luta como você tem partido e tem dado aí exemplo de como superar, que mesmo com os desafios, mesmo com a dificuldade, dá para se viver. Eu gosto muito de falar que existe vida pós-diagnóstico Com e a gente certeza. pode romper com isso. E aí eu quero aproveitar toda essa empolgação, porque tem pessoas que estão nos assistindo, e aqui não vai servir somente para a questão do seu diagnóstico, mas todos os diagnósticos que estão nos assistindo e ouvindo, porque o senhor aproveitou, na verdade, adaptou a sua vida e agora está ajudando muitas pessoas. E a primeira pergunta que nos lançaram aqui, o Jorge, foi como foi que surgiu a Abipar e qual a motivação por trás da criação da associação, né? Já que você agora está mergulhado, é um voluntário, mas explica, antes da gente falar um pouquinho da sua vida, explica um pouquinho sobre a associação, como é que ela surgiu, como é que ela tem feito, qual é o papel dela aí junto à sociedade, a motivação que está por trás dessa criação. Bem, a ADEPAR mesmo foi fundada há 35 anos atrás, tá? Por iniciativa de um senhor que conhecia a doença que antigamente era chamada doença dos pezinhos. Então, ele via a dificuldade no Brasil de tratamento para essas pessoas. E as dificuldades, a falta de apoio, a falta de conhecimento, que isso aí acontece até hoje, né, mas já vinha há 35 anos atrás. Então, ele sentiu essa necessidade de tentar ajudar o pessoal. Ele fundou no Rio de Janeiro a Associação Brasileira de Amiloidose. E aí começou a fazer um trabalho social, chamou associados, chamou investidores e começou a desenvolver um trabalho de divulgação, que é o que a maioria das associações fazem até hoje, e tentar fazer com que as pessoas entendessem o que era a amiloidose. E com isso ele conseguiu trazer esse pensamento para alguns investidores, que a gente sabe que as associações
toda vivem de doação, ninguém tem renda, vamos dizer assim. A gente mesmo faz um trabalho voluntário sem pagamento nenhum, a gente faz por prazer e por saber das dificuldades. E foi isso que ele sentiu. Para falar a verdade, eu não sei bem da história da pessoa, né? Mas hoje a gente agradece muito a ele, nós participantes da associação, a gente agradece muito a ele por essa iniciativa e por isso ter dado certo, e vem dando certo até hoje. A forma que a gente tenta ajudar é aquela velha história que todo mundo tem. Primeiro, o acolhimento. A gente pega o paciente bem desesperado com o diagnóstico, como eu fiquei, como a maioria das pessoas ficam, e aí a gente tenta acolher da melhor maneira possível e orientar, tentar dar um alento, vamos dizer assim, à pessoa, para que ela não se desespere, que ela tenha conhecimento de tratamento, de forma de resolver o problema ou aprender a conviver com a doença e, principalmente, buscar os profissionais e os centros de referência para a amiloidose. Por quê? Não adianta você ir em qualquer médico. O médico ele vai olhar, tá, amiloidose, vai dizer, como disse para mim, que você tem polineuropatia grave dos membros periféricos. Tá, doutor, e o que eu faço? Faz nada, você tem que aprender a conviver com isso, porque ela é degenerativa e você vai ter que viver. Então, a gente busca os profissionais e os pontos de apoio para esse paciente. Encaminhamos ele e ficamos dando suporte. Hoje, a gente tem até um programa que a gente chamou de programa Cuidar, que dá um apoio psicológico ao paciente. A gente ainda não conseguiu estender para a família, mas, por enquanto, fica no paciente. Eu acho que eu consegui explicar um pouco do que é a ABPAR. Que bacana, é muito bom saber que as associações, né, em qualquer área ou em qualquer sentido, elas sempre têm esse papel de nos ajudar, de nos direcionar, de facilitar um pouco a vida daquele que já vem enfrentando os desafios. E saber, né, que a associação que é voltada para o trabalho junto ao seu diagnóstico é muito bom saber que a gente pode contar com alguém. Mas me diz uma coisa, quais são os principais desafios enfrentados hoje pelos pacientes com amiloidose hereditária no Brasil ou na sua região? Qual é as lutas que eles passam? Porque o Brasil é muito grande, né? As regiões são muito diferenciadas. Às vezes a gente encontra as facilidade em uma determinada região em atendimento e outra já há muita dificuldade. Você pode passar um pouquinho para a gente compreender, para quem está aqui nos assistindo e não conhece o diagnóstico, quais são os desafios, quais são essas dificuldades? Bom, o principal desafio é conseguir o diagnóstico correto, porque os sintomas da amiloidose se confundem com outras doenças, com várias delas, como, por exemplo, a polineuropatia, que pode ser causada por diabetes. Então, essa confusão de diagnóstico é muito ruim. Esse é o primeiro desafio, é conseguir o médico, o profissional de saúde, no caso, né, que se interesse pelo caso e queira pesquisar. Hoje em dia, a gente já tem uma facilidade, porque alguns laboratórios já fornecem o teste genético, né, que é um teste simples, com coleta de saliva, que determina qual é a variante que você tem da amiloidose, se você tiver ela. Porque o que acontece? De repente, você tem o gene alterado, mas você não tem sintoma. Eu tenho sobrinhos meus que estão com 52 anos e não tem sintoma nenhum ainda, mas tem o gene alterado. Então, o primeiro desafio, que é o básico, é o diagnóstico, reconhecer o diagnóstico correto. Segundo, é conseguir o tratamento, porque todo mundo sabe, tratamento de doença rara, geralmente é medicamento de alto custo, isso tem que ser alguns já incorporados ao SUS e outros não. E como é que eu vou dizer assim, o medicamento mais eficiente hoje, ele ainda não é incorporado ao SUS, que é uma briga nossa também. Está vendo? Brigando por incorporação de dois medicamentos que são altamente eficientes, pelo menos para manter a doença estável, porque a gente não consegue a cura, mas consegue estabilizar. Então, eu acho que esses são os dois principais desafios: o diagnóstico correto e obtenção do tratamento. Tratamento e acompanhamento, né? Porque, como você falou, o Brasil é muito grande, a gente atende e conversa com pessoas de Manaus. Eu tenho minha sobrinha que mora em Rondônia, lá em Guajará-Mirim. Ela tem o gene alterado. Graças a Deus ainda não tem sintoma nenhum,
mas ela tem o gene alterado e pode vir até alguma coisa. Na região dela, ela não consegue fazer uma eletroneuromiografia. Então, é o acompanhamento, o principal é o diagnóstico. Depois do diagnóstico, obter o tratamento correto. E esse acompanhamento, os exames que têm que ser feitos, tem que ser exame feito com uma certa frequência para acompanhar se está desenvolvendo mais ou não. Então, eu acho que principalmente é esse, é o diagnóstico, conseguir o profissional correto, o profissional que entenda da doença e se interesse pela doença. A gente aqui, no caso, que eu moro em Pernambuco, a gente tem um centro que é o Raros, que é comandado por doutora Ana Paula Paranhos, e ela estuda a amiloidose, que foi inclusive uma sorte que eu tive. Talvez se eu estivesse morando no Rio de Janeiro, eu não tivesse tido essa atenção, vamos dizer assim, por falta de conhecimento. E aí, por acaso, minha sogra teve um AVC, ficou internada, e na UTI, a minha esposa ficando com ela, pegou e conversou com uma neurologista. Essa neurologista disse: não, peraí, eu acho que seu marido tem amiloidose. Aí, depois me apresentou a doutora Ana Paula, eu peguei, fui fazer o tratamento e ela conseguiu o exame, nós fizemos o exame e confirmou o diagnóstico. Nessa confirmação de diagnóstico, acabou fazendo o exame na família toda. Nós éramos 6 irmãos, e aí a gente descobriu que os 3 irmãos mais velhos, que eu sou o terceiro, têm o gene alterado, e os 3 mais novos não. Aí eu comecei a dizer: pô, a amiloidose é uma doença bem matemática, né? Ela pegou 50% da família, tem, 50% não tem. E aí eu vim a descobrir que meu avô já faleceu há 60 anos atrás, no atestado de óbito dele tinha caqueixa, causa da morte, caqueixa. Caqueixa é um dos sintomas das vertentes, vamos dizer assim, da amiloidose. E aí, pelo que eu sinto hoje, comparando com o que meu pai sentia, descobri que meu pai também faleceu com isso, mas sem diagnóstico, e meu irmão mais velho. Quando eu descobri o meu diagnóstico, eu levei, acho que pelo menos uns 3 anos, 3 ou 4 anos para descobrir o diagnóstico correto. Meu irmão já estava no estágio 3 da doença, ele já estava dependendo de cadeira de roda, dependendo de pessoas fazerem as coisas para ele, levar ele para banho, tirar da cama, colocar na cama. E aí eu falei: bom, vamos tentar o tratamento, só que para ele não deu tempo. E aí ele acabou falecendo com 73 anos. Então, é isso, é o diagnóstico correto e o profissional que se interessa. Esse eu acho que é o ponto principal, ok? A gente ouvindo, né, com atenção aí tudo que você está transmitindo, e por viver também essa realidade, nós, em termos de associação, a gente trabalha muito na divulgação, né, de mostrar tanto aos profissionais da área de saúde, isso numa equipe multidisciplinar, todas as áreas, porque não adianta também só o médico para descobrir o diagnóstico, porque a gente, no tratamento, a gente vai ter que passar pela mão de vários especialistas. Só que a gente tem encontrado muita dificuldade com a questão do conhecimento. Como você mesmo frisou, a gente se depara com profissionais que nunca ouviram falar e muitas vezes eles não estão tão dispostos a ouvir. E aí eu pergunto, a associação, ela tem promovido algum tipo de campanha, ela tem feito alguma coisa relacionada a mostrar para a sociedade, a trazer uma conscientização, vamos dizer assim, a trazer o conhecimento da doença, tanto para a classe, né, profissional da saúde, como para as pessoas que, como você mesmo disse, o seu avô foi diagnosticado, na verdade, a causa-morte dele foi um dos sintomas do diagnóstico. E aí, o que a associação tem feito para que esse diagnóstico seja propagado, pelo menos para gerar uma dúvida, ou para gerar pelo menos ali um despertamento para que as pessoas corram atrás e fazer o diagnóstico certo? Bom, hoje a grande arma que a gente tem, que a gente está usando agora, é a internet, né? Então, a Bepar tem as redes sociais dela, de Facebook, de Instagram, e-mail, tudo isso, para fazer essa divulgação mais ampla, vamos dizer assim. Além da divulgação nas redes sociais, a gente faz uma divulgação quase que boca a boca, fazendo encontros. A gente normalmente vem fazendo nos últimos 3 ou 4 anos encontros anuais e regionais. Então, nós fizemos um encontro em Recife, onde a gente deu o maior número de pacientes, a gente tenta levar os encontros para lá, onde a gente reúne médicos, enfermeiros,
todo tipo de suporte que a gente possa ter, fisioterapeuta, essa coisa toda. Conta com o apoio de outras associações, convidando outras associações, ou até sendo convidado por alguma associação, como já aconteceu com a gente. A CDG chamou a gente para fazer um encontro ano passado em Fortaleza. Aí nós fomos, com o apoio da CDG, nós montamos um encontro em Fortaleza, foi muito bom, muita gente participou, e aí aquela dificuldade do pessoal que vem do interior para assistir o encontro. Então, a gente tenta fazer essa divulgação. E, além disso, vamos dizer, a gente envolver família nessa divulgação, porque a família sofre junto com a gente. Querendo ou não querendo, a gente priva a família de muita coisa. E a gente acaba usando essa família também. E conversar com os amigos, tudo isso a gente sempre procura fazer. Só que todo mundo sabe que isso depende geralmente de grana. Você colocar dentro de um salão para fazer um encontro, chamar médico. Às vezes a gente já chamou médico do exterior para vir fazer da palestra e tudo. Então, tudo isso tem custo. E a gente busca isso nos patrocinadores, não tem outra maneira, porque o custo geralmente é bastante alto e a gente ainda tem dificuldade. Por exemplo, o pessoal que mora no interior tem dificuldade de se locomover até onde a gente faz o encontro. Então, isso aí, tudo isso envolve, a gente tem que ser uma coisa bem planejada, mas normalmente a ABEPAR faz 4 encontros por ano. Nós tivemos o último agora, foi em Belo Horizonte, em Belo Horizonte. Então, a gente busca estar dando essa integração, envolver, inclusive chamando outras associações para participar, porque essa divulgação. Eu mesmo não sabia que nós tínhamos, no fundo, 7.000 tipos de doenças raras diferentes. Como é que você vai imaginar um negócio desse? Então, você só consegue esse conhecimento quando você conversa com alguém, conversa com o pessoal da CDV, conversa com o pessoal de outras associações, e aí você começa a entender as outras doenças. E às vezes você chega à conclusão, como já aconteceu comigo, de olhar e dizer: caramba, meu problema é pequeno, porque tem gente que tem muito mais problema do que eu. Então, essa divulgação é que a gente tenta fazer o tempo todo, usando muito mais as redes sociais do que ainda é uma coisa mais barata, né? Nós já fizemos programa em TV, já divulgamos em televisão e tudo, o problema da amiloidose, para tentar dar justamente essa visualização à amiloidose. Então, eu acho que é por aí. Nós vamos aproveitar logo esse momento para você lançar aí sobre nós as redes sociais, né? Porque quem vai estar nos assistindo ou nos ouvindo e já despertou sobre o assunto, vai querer procurar para entender um pouquinho mais. Aí você passa para nós aí tanto essa questão das redes sociais, como também responde para nós aqui uma dúvida de um dos internautas aqui que lançaram sobre nós essa pergunta. Eles como é que a associação atua para garantir, né, que os pacientes tenham acesso a diagnóstico precoce e o tratamento adequado? Como é que ela faz? Qual é o trabalho direcionado a isso, além das redes sociais? É justamente a gente fazer a intermediação entre os centros que a gente tem, de centros de referência para amiloidose. No caso, como eu digo, em Pernambuco nós temos o RAROS, a gente encaminha o paciente que tenha algum sintoma parecido, que tenha conhecimento da doença, e vá encaminhando para o centro de referência com um determinado médico, e ele busca fazer o exame. A partir do momento que ele faz o exame, tem a confirmação do diagnóstico, a gente busca fazer aquele apanhado na família, né? E aí encaminhar todo mundo e ver quem é que está realmente precisando do medicamento. Esse encaminhamento, essa intermediação, a ABEPAR tenta fazer. O mais difícil depois é em relação ao tratamento. É como eu já disse, como são medicamentos de alto custo, geralmente não fornecidos, e aí demanda tempo, demanda de buscar um setor jurídico competente para pegar e resolver. Isso tudo a gente tem, não diretamente na associação, mas a gente tem advogados que a gente indica: ó, esse tem experiência, eu indico muito o meu advogado, que resolve meus problemas intermeios lá com o Ministério da Saúde. Então, é a indicação, né? A gente busca aproximar o paciente, o profissional de saúde, do profissional jurídico que possa resolver o problema dele. A gente encaminha
se for preciso, muitas vezes a gente vai e se desloca para levar o paciente quando tem mais dificuldade. Não dá para fazer isso com todo mundo, mas a gente tenta fazer o melhor possível. E em relação às redes sociais, quais são elas? A gente tem o Facebook, o Instagram, tem um grupo grupos regionais no WhatsApp, né? Então, nós temos grupos no Nordeste, Rio de Janeiro, tudo separado. A gente tem colaborador em cada um desses locais, dessas redes, e a gente troca ideias, né? Vai trocando informação. Mas me diz o arroba para eles irem atrás de você. Bom, nós temos o site da ABEPAR, aí de cabeça é fogo, né? Mas o bom é entrar direto no site da ABEPAR, Nós vamos colocar www.abepar.com.br. o link. Nós vamos colocar aqui nas descrições. Tá bom? @abepar.com.br, aliás, .org.br. Show de bola. E lá você tem todo o encaminhamento das outras redes sociais. Eu estava ouvindo você falar sobre a questão de que cada estado, né, cada local tem um representante, e aí também um grupo de WhatsApp. Uma das perguntas que colocaram aqui para a gente é como é que funciona, né, essa rede de apoio entre os pacientes e famílias, como é que essa troca acontece, esse grupo de WhatsApp, né, se tem escuta, apoio emocional, roda de conversa mesmo que seja online, porque eu digo assim, que eu, particularmente, quando descobri o diagnóstico do meu filho, a gente ainda não sabia muito bem para onde correr, e um dos tratamentos que a gente foi buscar na hidroterapia, uma das estudantes, né, tinha um familiar que tinha o mesmo diagnóstico, e ela ouviu, né, que o meu menino tinha aquele diagnóstico, e ela perguntou: você já participa de alguma associação? Você já participa de algum grupo de WhatsApp? Eu disse que não. E aí, a partir desse momento que ela me engajou, que ela me colocou nesses grupos, é que as coisas começaram a funcionar. E aí eu pergunto, como é que funciona, né? Existe esse grupo de WhatsApp, existe esse apoio emocional, existe essa forma de, entre vocês, né? Já que a gente sabe das dificuldades lá fora, dentro dos centros, dos hospitais, mas entre vocês, esse amparo emocional, como é que funciona? Tem muito lance da conversa, né? Quando eu comecei a participar como colaborador da ABEPAR, como é que aconteceu? Eu estava na farmácia do estado para pegar o meu medicamento e conheci uma pessoa que estava lá para pegar o medicamento para o esposo dela. Então, foi minha primeira coisa. Foi o primeiro contato com a ABEPAR. Ela estava com a camisa da ABEPAR e tal, e eu nem conhecia a ABEPAR na época. E aí ela chegou: você está pegando esse medicamento também? Eu estou diagnosticado com amiloidose e tal. Ela: poxa, legal. E conversamos um pouco. Como teve acho que foi na terceira ou quarta vez que eu fui pegar o medicamento, não existia o medicamento na farmácia, não tinha estoque. E aí encontrei com ela de novo, eu falei: caramba, o que se faz para isso? Vamos conversar com a responsável. E eu me empolguei de buscar alguma solução para isso, né, junto com ela. Aí tentamos e tal, a primeira informação que a gente teve da farmácia foi assim: não, mas eu não sei quantos pacientes eu tenho. Pô, como é que você consegue fazer o pedido do medicamento se não sabe quantos pacientes você tem? Então, é uma coisa meio esquisita, né? E nisso ela chegou para mim e falou: Jorge, vou te apresentar a presidente da ADEPAR. Aí conversamos pelo WhatsApp. Você se incomoda de eu passar teu contato para ela? Eu falei: não. Ela pegou, conversou comigo e falou: Jorge, vou te fazer um convite. Eu estou precisando de um colaborador para dar um suporte à nossa parceira aí de Pernambuco e tal. E você quer dividir isso com ela? Eu falei: tá, tudo bem. E começamos. Como é que é esse atendimento? Geralmente, como eu já disse, o paciente chega meio que no desespero, porque se ele for consultar na internet, ele vai se assustar. E já chega para a gente desesperado. Opa, peraí, baixa a bola, vamos devagar. Então, é esse contato pessoal, troca de mensagem, às vezes por ligação. Você tenta, como eu já disse também, amenizar o sofrimento dele. Isso a gente consegue muito com conversa. E essas conversas são muito pessoais, às vezes não, eu evito estar falando uma coisa muito particular no grupo, eu falo mais pessoalmente com a pessoa, ou direto no particular dele, para tentar poder explicar melhor.
Então, e esse contato. E a gente, como eu disse, já começou também com o programa Cuidar da ABEPAR, que é justamente, nós temos um psicanalista clínico e atende o pessoal via online também, e a gente ainda não conseguiu pegar e colocar isso para a família toda, mas a gente está buscando incorporar isso também no programa. Hoje o programa é só para paciente, mas a gente pretende ampliar isso para a família também. Então, nosso apoio é psicológico e muito mais pessoal, essa troca de informações. A gente escuta muito assim, eu hoje tô com uma disenteria tremenda, qual é o remédio que eu tomo? Eu costumo dizer, eu sou muito, como é que eu vou dizer, muito preocupado com essa coisa de você estar indicando medicamento. Indicando medicamento, você está provocando que a pessoa tenha uma automedicação. E, no caso nosso da amiloidose, existe muito problema de cada organismo trabalhar de uma forma diferente. Cada organismo aceita o medicamento de uma forma. Então, geralmente, eu coloco o seguinte, meu amigo, procure seu médico, explique para ele o que você está sentindo, ou vá no posto de saúde, diga para o médico que você tem amiloidose, que seus sintomas são assim, 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 e ele vai dizer para você. O melhor ainda é o seu próprio médico. Ele tem contato com todos os seus exames, ele tem conhecimento do que você tem, e ele vai te ajudar melhor. Então, eu acho que é assim que a gente tenta ajudar os pacientes, aproximar ele do melhor tratamento e do melhor apoio possível. Isso vem muito, como é que eu vou dizer, muito diferente de paciente para paciente. Cada um reage de uma maneira. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. E acaba você, de repente, se envolvendo tanto que você acaba trazendo problema para você. Aí você tem que arrumar um jeito de desviar essa atenção, mas a gente vai levando. Afinal, eu sou paciente também. Tento ajudar os outros porque eu sinto o mesmo problema que eles sentem. Então, entender esse problema para poder transmitir vamos dizer assim, um tipo de solução que vai amenizar. Não vai acabar com o problema, mas vai amenizar um pouco. Interessante que mesmo diante de 8 mil diagnósticos e mais de 13 milhões de pessoas diagnosticadas com doença rara no Brasil, a gente sabe que mesmo tendo o mesmo diagnóstico, as pessoas ainda são individualizadas e o diagnóstico é diferente. No caso aqui da distrofia muscular de Duchenne, a gente tem 79 extras aqui que são totalmente diferentes um do outro. Então, além de É ter isso. os diagnósticos, a gente passa por essas experiências onde não dá para tratar como se fosse generalizado uma gripe, Não mas dá, não dá. tem que ser passo a passo, um por um. E aproveitando, ouvindo aqui as suas histórias, vejo que você tem muita experiência, né? Muito vivência em cada etapa, da forma como descobriu, da forma como vivenciou. E aí tem uma pergunta que traz justamente essa questão da sua trajetória, né? Em sua trajetória, quais foram os momentos mais marcantes em que você percebeu que a comunidade fez uma verdadeira diferença, tanto na sua vida como na vida de uma família? Onde foi que você descobriu aí, disse, rapaz, eu precisava estar aqui para estar ajudando, eu precisava estar aqui para fazer a diferença. E aí, qual foi o papel aí dentro da sua vida, dentro da associação, que você agiu de uma forma e aquilo ali marcou você? Você pode contar aí um exemplo para nós? Vou usar o meu próprio exemplo. Por quê? Minha família é grande. E aí, quando eu falei na família, apareceu, aí começa aquele negócio, vovô morreu já com essa doença, papai morreu, meu irmão mais velho morreu, e aí todo mundo fica assustado. E aí o que acontece? Você tenta tranquilizar a família. E quando eu comecei a participar da ABEPAR, e meus sobrinhos viram, são mais novos e tudo, viram como é que eu vou dizer, o que eu comentava da associação, o jeito de atender o paciente, de como o paciente chegava e como as pessoas tinham dúvida da doença, que aí eu comecei a ler um pouco mais sobre a amiloidose, buscar mais informações, eu converso muito com a minha médica, todo médico que eu vou, eu converso bastante para ver, para justamente poder atender o paciente. Então, o mais gratificante disso tudo para mim
Foi uma vez que eu fui participar de um encontro desses regionais, e aí apareceu minha foto lá participando, não sei o que e tal, médico usando as minhas fotografias no painel que ele mostrou, e o médico chegar para mim e dizer assim: "Eu posso usar a sua história nas minhas aulas na faculdade?" Pode, sem problema, eu acho que quanto mais a gente divulgar, melhor. E aí escutar de uma sobrinha minha, que é enfermeira da aeronáutica lá em Brasília, dizer assim: "Tio, você é forte, viu? E você acaba sendo inspiração para muita gente." Então, isso é gratificante, você saber que está contribuindo para as pessoas. Eu já disse aqui no início que, por exemplo, participar da ADEPAR mudou minha vida. Então, antigamente, eu acho que era um cara muito individualista, é o tal negócio, como o ser humano naturalmente é, né? Você quer as coisas para você, você se acha o mais importante, e quando você olha para o lado, é o que acontece com a gente na associação, para o lado, para frente, para trás, você olha e diz assim: caramba, meu problema é pequeno, e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, eu tive essa consciência a partir do momento de estar conversando com diversos pacientes e vendo muitos problemas. E eu chegar, às vezes, usar até como exemplo, falar: opa, eu não quero isso para mim, entendeu? Então, vamos tentar resolver lá, mas eu não quero agir dessa maneira, nem pensar dessa maneira. Meu irmão mais velho, antes de falecer, chegou para minha cunhada e disse o seguinte: coloca um saco plástico na minha cabeça que eu não aguento mais viver com isso. Assim mesmo. E aí eu falei, isso foi mais ou menos em julho, aí eu aproveitei uma chance, isso em 2021, eu acho, 2021, 2022. Aí o que que eu fiz? Quando minha cunhada falou isso, eu falei: caramba, eu preciso ir lá acordar meu irmão. Meu irmão tinha um sobrinho, tem um neto que tem uns 2 anos na época, e tem autismo. O garoto era apaixonado pelo avô. Aí uma vez na sala, quando eu conversando com meu irmão, o garoto na frente dele brincando, não sei o que lá, no mundinho dele, aí olhava para o meu irmão e olhava com aquele olhar de carinho, aí pegava e fazia assim, um movimento que é característico do autista, né? Ele pegava e ficava assim, olhando para o meu irmão, rindo e assim. Aí meu irmão virou e falou para mim assim: Jorginho, isso aí é porque ele está feliz. Eu falei: caramba, então, e você quer largar essa felicidade? Se ele se sente feliz olhando para você, mesmo que você esteja na cadeira de roda ou parado aí, mas ele precisa de você. Então, usa isso. Acaba com esse negócio de querer morrer. Infelizmente, a partir desse momento, ele só sobreviveu mais 6 meses. O diagnóstico dele já estava muito adiantado. Então, eu acho que isso engrandece a gente, você poder levar um pensamento positivo para as outras pessoas. Isso acaba revertendo para você também. Quanto mais positivo você for para os outros, mais positivo é para você. Então, isso aí vamos dizer assim, a virada de chave na minha vida foi conhecer a Adepar e começar a fazer esse trabalho. Que história marcante, que emocionante, né? A gente pegar seu exemplo e mostrar essa realidade. E eu queria aproveitar, né, esse momento agora de final, pedir para você, né? O que, que você diria hoje? Por exemplo, tem muitas famílias que vão descobrir o diagnóstico ou que estão descobrindo o diagnóstico e nesse momento está se sentindo perdido, sem saber por onde começar, como isso já aconteceu contigo e acontece com todos aqueles que descobrem. O que, que você falaria agora, se você, com essas pessoas que estão descobrindo o diagnóstico agora, qual é a palavra que você tem, qual é o direcionamento que você tem para essas pessoas que estão tentando se encontrar nessa descoberta de diagnóstico? Antes de mais nada, procure entender melhor, procure se entender. Eu uso muito o que o Osmar Santos falou, que eu acho que é uma coisa que faz você pensar 2 vezes antes de partir para a agonia total. Então, é você chegar e viver com o que você pode viver. Se adapte à vida. Use, não use a sua doença para ser o pobre coitado. Use a sua doença para ajudar os outros. Use a sua doença, a sua experiência. Troque experiências, converse bastante, procure as associações, no caso, né? E procure viver
um pouquinho que você pode viver, porque o pouquinho que você tem provavelmente é muito mais do que outras pessoas têm. E outras pessoas que têm outras doenças mais degenerativas, vamos dizer assim, têm. Então, eu acho que é você buscar dar, como é que eu diria, dar força para os outros com a pouca força que você tem. Então, eu acho que isso aí é o que pode mover a gente para frente. E sempre viver um dia após o outro da melhor maneira possível. Porque o pior que seja, ainda é melhor do que de muita gente. Acho Jorge, eu que quero te agradecer muito, né? Muito obrigado por essa experiência, por essa conversa tão rica e verdadeira. As suas palavras, elas mostram o quanto o apoio comunitário pode ser um farol na vida de quem vive com a doença rara, oferecendo essa direção, né, esse conforto, essa esperança. Antes de fazer o nosso encerramento do programa, eu queria deixar contigo, né, se existe ainda alguma palavra, se existe alguma coisa que talvez a gente não conversou aqui, algo importante que você queira destacar, eu quero deixar contigo as considerações finais, quero deixar contigo algo que você possa, que talvez a gente nem tenha tocado, mas que você está mais na vivência, mais na experiência, acho importante frisar agora, nesse momento. tem, né? Antes de mais nada, agradecer à CDG pelo convite. Eu acho que é super importante a gente estar divulgando. E uma coisa que eu vejo é as associações, mesmo de diferentes doenças raras, se unirem. Porque o que eu digo sempre, junto, dentro da amiloidose, nós pacientes, juntos, somos mais fortes. E se a gente unir todas as associações, a gente vai ser muito mais forte ainda. E, básico, não se desespere com o diagnóstico, porque você pode ter condição de vida boa, na medida do possível, sem se desesperar. Eu acho que é isso. Acho que a gente já disse tudo e, às vezes, se a gente ficar conversando sobre doença rara, sobre amiloidose, a gente acaba ficando o dia inteiro falando um monte de coisa. Tem muita coisa para conversar, tem muita experiência para trocar, mas eu acho que a gente conversou sobre o básico. E, mais uma vez, agradecer a iniciativa da CDG e sua de estar dando esse tipo de coisa. Podem contar comigo para o que precisar. Qualquer hora, o telefone está sempre à disposição, é só pegar e fazer contato. Mais uma vez, Mas, muito obrigado pelo convite. o prazer foi todo nosso, nós agradecemos a sua participação, porque com certeza saímos daqui mais enriquecidos diante do diagnóstico, né? A gente consegue mostrar, e o seu exemplo de vida nos faz, nos motiva a querer continuar lutando, buscando e incentivando outras vidas a também procurar qualidade de vida. E assim nós encerramos mais uma edição do nosso programa Conexões Raras. Que essa conversa nos inspire a olhar com mais carinho para o valor das conexões, dos apoios silenciosos e das mãos estendidas que surgem nos momentos mais difíceis. Nós queremos agradecer mais uma vez ao nosso amigo Jorge Luiz, que compartilhou sua trajetória, e junto com ele também agradecer a Naila, que tem nos apoiado, que tem nos ajudado, que tem feito esse programa acontecer. Né? É muito importante que ela nos apoie, muito importante esse patrocínio dela, porque a gente consegue compartilhar e mostrar que existe sim vida pós-diagnóstico. Compartilhe, me ajude compartilhando esse conteúdo com quem precisa ouvir essas palavras, porque você, como disse o Jorge há pouco, né, juntos nós somos mais fortes, e a gente precisa ampliar, né, essa rede de solidariedade, de empatia e de pertencimento. Então, quero convidar você a compartilhar, a curtir, a comentar, a procurar as nossas redes sociais e divulgar, porque quanto mais você divulga, quanto mais conhecimento espalhado, mais qualidade de vida a gente vai ter. Então, muito obrigado mais uma vez por você que nos assistiu ou nos ouviu através do Spotify, e até o nosso próximo programa Conexões Raras, porque existe sim vida pós-diagnóstico. Fica com Deus e até a próxima.